Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundando em nosso meio nesse momento, para que possamos realmente cultuar nesse momento um culto que seja agradável ao nosso Deus. Antes de iniciar, eu não gosto muito de fazer piadinha não, mas, Júlio, só te lembrar que você tem até novembro para convencê-la, que esses tratos de filho, etc., são feitos até a data do casamento. Depois disso, aí realmente fica mais complicado, viu? Eu falo isso que, quando eu casei, nós temos vários acordos pré-nupciais. Um deles foi não assistir novela nunca como casal. E até hoje, graças a Deus, minha esposa cumpre isso. Ela não assiste novela nem por decreto. A última novela que, na verdade, eu assisti foi Escrava Isaura, na primeira versão. E outra foi questão do número de filhos. Na verdade, isso aí nós não chegamos a um acordo muito certo, não. Eu queria 6, ela queria, no máximo, 3 a 4, né? E, no final, acabamos fechando com 4. Mas, ainda, de vez em quando, ela tem aqueles lampejos de arrependimento de ter fechado, né? Quem sabe, é uma boa conversa para até com a Fran e depois, de repente, convencer a Fran a chegar até uns 4 ou 6, quem sabe, né? Bom, meus queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. É um contraste grande que nós teremos aqui hoje, né? A exposição de Gálatas, feita pelos nossos irmãos, e agora uma continuidade que eu já fiz há muito tempo, então eu sei que muitos não têm essa visão de conjunto que foi feita anteriormente com relação à carta aos Filipenses. Filipenses é uma carta, tem um espírito diferente da carta aos Gálatas, embora também seja uma carta pastoral, né? Filipenses foi escrita num período de prisão, foi um período de sofrimento do apóstolo Paulo, mas nem por isso é uma carta que não tem na sua essência, né, o conteúdo que a gente, inclusive, fala, a carta da alegria, né, da felicidade cristã, da alegria cristã. Entretanto, era uma igreja com problemas também, como Gálatas teve problemas, né? Os problemas doutrinários de Gálatas foram extremamente sérios, como vocês têm visto, e o nosso irmão Júdice hoje vai estar trazendo as palavras, né, no capítulo 1, versículo 6 em diante, explicando o que era a questão doutrinária de afastamento daqueles irmãos ali, né, que realmente estavam renegando a questão da essência da fé cristã, que é o sacrifício de Cristo, único exclusivamente, né? Mas aqui em Filipenses também tinha problemas, né, de relacionamento. Alguns autores, é uma carta que eu trabalhei bastante já há algum tempo numa outra igreja, alguns autores, inclusive, até levantam a hipótese de, muito provavelmente, alguns problemas doutrinários estarem ali na base daqueles problemas de relacionamento da igreja. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu gostaria, então, de ler junto com os irmãos capítulo 2, versículos de 1 a 4, e vou fechar com o versículo 5 também. Eu sei que não está naquela perícope, né, que é um pouco relativa também a essa questão de perícope, né? Ainda essa semana mesmo eu estava avaliando essa questão do texto 2, 1 a 4, em algumas versões em inglês, inclusive, inclui o 5, porque, na verdade, o texto completo, na verdade, não para nem no 5. Na verdade, o 5 é uma transição que vai nos alimentar depois, que vem a seguir, que é o exemplo de Jesus Cristo com relação, né, àquela poesia maravilhosa que Paulo nos colocou nessa carta. Mas, então, nós vamos ler 2, 1 a 4 e depois parar no 5. Leiamos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ó Senhor Deus e Pai, nesse momento pedimos que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar nossas mentes, corações, para que essa mensagem seja aprendida de forma eficaz, Senhor Deus. Ó Pai, acima de tudo, eu peço que o Senhor, nesse momento,
complete as muitas deficiências que tem, Senhor Deus, para que as palavras sejam expostas da forma mais fiel possível, Senhor Deus, e que possa transformar as nossas vidas, como tem transformado a minha durante a semana em que estive preparando essa palavra, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, como eu já mencionei para os irmãos, a igreja em Filipos era uma igreja atípica, né? Pelo menos assim, o início foi atípico, eu não vou estar trazendo toda a história, senão nós não vamos ter tempo. Não vão ser 15 minutos, mas eu vou tentar restringir a pelo menos uns 20, porque nós temos a ceia logo após. Mas o início foi um início atípico, né? Um início com um carcereiro, uma menina que era endemoniada e uma comerciante. Iniciou-se basicamente com 3 pessoas, de forma miraculosa, inclusive os copartícipes nesse início da igreja, e a igreja cresceu de uma forma muito bonita, com a ação do Espírito Santo, através do ministério da palavra naquela igreja. Mas, como eu falei para os irmãos, alguns problemas surgiram. Era uma igreja querida de Paulo, uma igreja que investia no apóstolo Paulo, investia em missões, uma igreja que investia realmente no crescimento do reino. Mas, conforme falei, tinha problemas. Por que eu achei interessante trazer essa mensagem? Porque já estava numa sequência lógica, de acordo com a última exposição que fiz aqui, que já faz alguns meses, foi perto da época do acidente. Mas, de qualquer forma, sem querer perder muito essa... E há uma independência, ao mesmo tempo que uma ligação entre os textos, é importante nós lembrarmos que nós estamos numa igreja, mais ou menos uma situação, não vou dizer em termos de cronologia, de tempo, né, de sedimentação, mas uma igreja muito próxima em termos de existência, seja uma igreja nova. A Igreja Presbiteriana Metropolitana é uma igreja nova, né, são alguns poucos anos de existência, e é uma igreja que está partindo para uma nova etapa de existência. Por que a nova etapa? Há um investimento, uma possibilidade, um grande investimento, né, num terreno, numa casa, que muito provavelmente nós teremos essa oportunidade de estar cultuando num terreno próprio. A igreja está crescendo, basta ver a expansão que nós temos aí, né, com os irmãos que estão mais atrás, com os novos bancos e tudo mais. Então, é uma igreja que, se ainda não apareceram problemas, o que eu não acredito, algum deve ter surgido, eu não tenho uma participação muito efetiva junto ao conselho, evidentemente não tenho muita ideia dos problemas, mas é uma igreja que, se ainda não os teve, eles aparecerão o mais rápido possível. Infelizmente, essa é a realidade de toda a igreja, né? E muitas vezes os problemas surgem ou por desvio doutrinário, ou por questões pessoais. Eu estava lendo um testemunho de um pastor muito interessante. Há alguns anos, teve um escândalo tremendo lá no Texas, na igreja, numa cidade lá de Dallas. E ele cita o seguinte: essa briga na igreja tomou uma dimensão tão assustadora, que de uma igreja bonita, com uma comunhão bela e tudo mais, participante na missão e tudo mais, de repente, tinham 2 grupos totalmente divididos. Houve um rompimento extremo, que não houve mais possibilidade de recondução da união dos irmãos. E ainda cometeram um erro gravíssimo. Esse problema da divisão interna da igreja foi parar na justiça comum, inclusive com divisão de bens da igreja. Algo que, inclusive, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, já fala que nós não devemos imitar os ímpios, ou seja, os nossos problemas são resolvidos internamente, né? Nós que julgaremos o mundo, nós passamos, num exemplo desse, a dar um péssimo testemunho em termos, né, da resolução dos nossos problemas. Mas o que mais espantou na exposição, né, desse problema, e isso aí depois virou até motivo de chacota, foi a origem, né, a gente usa um termo muito interessante, todo surto, né, de uma doença sempre tem um início que foi aquela pessoa, naquele ponto, que às vezes é uma coisa absolutamente ridícula. E aqui foi a mesma coisa, né, uma doença que alastrou na igreja e começou no almoço de confraternização. Agora, se eu contar o que foi, os irmãos não acreditarão, que levou a um rompimento de uma igreja secular. A hora que um senhor foi ser servido, durante esse almoço de confraternização, estava sentado do lado de uma menina. E, na hora de ser servido, ele foi servido um pedaço de presunto menor que o da menina. Aí ele brincou com a pessoa que estava servindo, que normalmente as pessoas idosas levam um pedaço maior, que é uma questão de educação, mas brincando,
né, como muitas vezes a gente às vezes faz e as pessoas não entendem. Aquela brincadeira resultou na divisão de uma igreja. Olhem que coisa absurda, né? A gente conta isso, e eu vi a história, eu achei, né, até um pouco tanto quanto anormal, mas eu não sei se o irmão já teve esse tipo de experiência, talvez o Demetrios tenha tido, né, principalmente pelo fato de estar junto com um pastor em casa, né, o pai é pastor, mas, olha, são tantos exemplos que eu já vi na minha jornada de igrejas dividindo por coisas tão pequenas, ou às vezes por coisas grandes, né? O fato é que o apóstolo Paulo está muito preocupado com essa igreja nesse momento. É uma igreja que ele amava muito, é uma igreja querida do coração do apóstolo Paulo. E ele, tendo o relato desses problemas, ele teve que fazer uma intervenção. A intervenção foi através de uma carta que foi enviada àqueles irmãos, uma carta pastoral. E aí, nessa parte da carta, depois de ter feito a introdução e tudo mais, nessa parte da carta, o apóstolo então começa a fazer uma analogia do que seria o procedimento daqueles irmãos em relação ao nosso alvo maior, que é Jesus Cristo. Por isso que esse texto ele está conectado com o outro, mas são dois textos extremamente grandes para serem trabalhados num dia só. Então, na verdade, o apóstolo Paulo colocou isso aqui, nós lemos o versículo 5, porque nós temos algo para nos mirarmos, para chegarmos às motivações aqui estabelecidas pelo apóstolo Paulo, motivações da comunhão. E é interessante que é um texto também difícil. Eu vou falar com os irmãos, confesso, eu não falo em grego, não escrevo, evidentemente a gente faz grego no seminário, o irmão sabe disso, mas é o básico para a gente poder fazer a interpretação bíblica, né? Tanto é que a gente tem que ser assessorado por dicionário, gramática, etc., tudo mais, né? Mas é um texto extremamente difícil, porque os termos, eles são termos que, historicamente, eles são divergentes, até mesmo por alguns que são entendedores do grego. Né? A história mostra que a própria língua portuguesa, os irmãos sabem, né? Como que uma palavra que era falada há 30, 40 anos, hoje já perde o sentido ou tem um sentido um pouco modificado. Né? Muitas das palavras que nós usamos em português de uma forma comum, elas têm uma raiz que com o tempo se modificam, mesmo que a raiz seja um sentido totalmente diferente. O fato é o seguinte, muitos dos termos que nós vamos debater aqui, elas são até, de certa forma, complementares. E mesmo quando a tradução é feita por bons tradutores, às vezes as traduções são um pouco conflitantes ou não são iguais. Tá? Eu falo isso porque, para poder estudar, eu realmente tive que buscar lá na origem, lá nos dicionários gregos e tudo mais, e ainda fui a algumas outras versões para entender alguns dos termos, para realmente tentar achar o sentido mais próximo dessas palavras, para a gente poder entender a riqueza desse texto do apóstolo Paulo. É fantástico. Eu confesso aos irmãos, foi um exercício. Para a minha vida espiritual essa semana foi um exercício maravilhoso. Não somente para entender a palavra, mas para fazer uma reflexão na minha atuação como crente no Senhor Jesus Cristo. Quanto eu tenho que melhorar. Pois bem, o apóstolo Paulo começa com um se. Se há. Aí ele coloca algumas motivações dessa comunhão que ele vai falar. Se há. Então, primeira coisa, esse se não é condicional. Isso é muito importante a gente deixar bem claro. Da mesma forma que em português nós temos o se causal, né? Ou seja, se você veio, você vai estar apresentando tal programa. Ou seja, é um se entendendo que a coisa existe, que a coisa ocorre, que o comportamento daqueles irmãos vai seguir ou segue, né, na linha de raciocínio que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui nesse texto. Ou seja, se é como se estivesse falando, já que. Tá, então, não é nada de condicional. O apóstolo Paulo, em hipótese alguma, estava duvidando, né, das motivações de comunhão daqueles irmãos. Em hipótese alguma, em momento nenhum ele questiona isso. Aqui é um se causal, não pela tradução do português. Lá no grego, tá, a partícula usada é uma partícula causal e não condicional. Tá? Então, há uma diferença muito básica. Então, é um se causal, ou seja, já que vocês, igreja de Filipos, né, se referindo, ele está assumindo isso, já que há, pois, alguma exortação em Cristo. Exortação, né? Ou seja, de fato, Paulo está assumindo que existe uma exortação dentro daqueles irmãos, entre os irmãos, em Cristo, como de fato, né, há. E o termo é um termo interessante, é um termo que tem uma raiz próxima à raiz que é usada para a ação do Espírito Santo.
o Espírito Santo, nós temos eu não vou ficar falando grego aqui, senão parece que o pessoal, o reverendo Zé João sempre fala uma coisa, exegese a gente faz e leva, a gente faz lá na cozinha e no restaurante a gente leva o prato pronto, né? Então, é interessante, por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, essa palavra de exortação, a gente, até no uso comum, nós temos basicamente dois significados. Uma exortação, que seria aquela questão de chamar a pessoa à atenção, né? Ou seja, chamar a atenção da pessoa, que muita gente utiliza, mas, na verdade, não é esse o sentido aqui, tá certo? Aqui está falando de exortação no sentido de encorajamento, tá? Exortação no sentido de encorajamento. Aliás, a raiz da palavra, ela vem do latim, né, a tradução em português, que significa completamente encorajar, ou seja, um encorajamento de fato, aquele junto, né, você chega junto à pessoa para encorajar. Então, o apóstolo Paulo está falando, se há alguma exortação em Cristo, ele não está falando em nenhum momento de autoajuda, de filosofia mundana para poder trabalhar aqueles irmãos, não, ele está falando de exortação, de encorajamento, de trabalhar aqueles irmãos de uma forma de encorajamento em Cristo, ou seja, existe aquele sentimento de encorajamento entre os irmãos. Tá? Isso é muito claro. Em Cristo, porque não há possibilidade de a gente pensar essa ideia, analisar a ideia de comunhão se não for em Cristo. Aliás, é uma ideia que hoje está se dissolvendo nos meios liberais, né? Basta ver essa questão da união de várias igrejas e dessa... qual que é o termo? Desculpa. Não é bem o sincretismo. Ecumenismo, né? Esse ecumenismo liberal. Hoje, na lição, o irmão falou sobre a questão, né, das igrejas que são diferentes e das igrejas que são divergentes. Ou seja, as que são diferentes, realmente existem diferenças que nós devemos, evidentemente, somos presbiterianos, vamos manter as nossas diferenças, né? Entender o nosso entendimento doutrinário da forma que nós temos. Mas, evidentemente, nós temos irmãos que, apesar de pensarem diferentes, são crentes no Senhor Jesus. Isso é muito importante, a gente sempre tem isso em mente. Senão, nós passamos a ser uma seita. O termo seita vem de justamente segregar, né? Ou seja, se nós achamos que somos exclusivos, porque entendemos que a predestinação, o batismo é assim, não sei o quê, aí nós passamos a ser uma seita. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que é essencial, e nós devemos realmente bater o pé no que é essencial, porque se nós temos um movimento que está pregando heresia, temos que bater contra, né? Bater contra porque, infelizmente, heresias não somente estão contra a base bíblica, mas dividem igrejas também. Eu já participei de igreja que, infelizmente, foi dividido por causa de movimentos de heresia. Meus queridos, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui é o seguinte, aqueles irmãos, com parte daquela motivação da comunhão, que depois vai ser trabalhada na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, a parte daquele ministério era o encorajamento mútuo, exortação mútua. E vamos trazer isso para as nossas vidas. Como é importante, né, esse trabalho dentro da igreja. Não somente com relação às nossas dificuldades familiares, mas também às nossas dificuldades, muitas vezes, aí, com relação às nossas atividades no mundo, com relação às nossas dificuldades no entendimento da palavra, né? Eu não vou citar nomes, mas eu participei uma vez, junto com o reverendo Cleómenes, e eu acompanhei muito esse caso, dele exortar, encorajar um membro de uma igreja em que esse membro estava desempregado uma vez. E eu achei muito interessante o trabalho que ele fez com esse membro da igreja. Ele não somente chegou junto, consolando-o, né, da dificuldade que ele estava enfrentando no momento, mas também encorajou, meu filho, você tem essa capacidade, né, eu estou usando uma expressão mais vulgar, você tem essa capacidade, você tem esse dom, esse talento, use aquilo, monte o seu negócio, que você vai ser bem-sucedido, e abriu os olhos para aquele senhor, aquele irmão, e esse irmão, de fato, montou um negócio, hoje está super bem e tudo mais. Então, esse encorajamento é uma exortação, um encorajamento, um chegar junto do irmão. O termo, inclusive, ele... lá no grego, ele significa chegar do lado, mas chamando. Tá? Então, é muito interessante, porque quando nós pensamos na nossa motivação de aqui estarmos,
E eu me preocupo muito quando a igreja passa a ser uma igreja domingueira. Não estou falando que é o caso dos irmãos aqui, tá? Mas já vi muitas igrejas que, basicamente, a comunhão se restringe ao domingo e pronto. E o irmão Judas falou sobre isso, a necessidade de nós estarmos nos conhecendo um ao outro e nos encorajarmos uns aos outros mutuamente. Um exemplo muito interessante que eu vi na Bíblia é de Jó. Vamos abrir lá em Jó capítulo 2. É um exemplo muito interessante de encorajamento. Jó capítulo 2, versículos de 11 pode ser até o 13, olha só. Aí está falando, né, dos 3 amigos, Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Jó teve, acho que todos lembram da história de Jó, né? Ou seja, foi afligido, né, por várias questões, perda dos filhos, dos bens e agora doença, né? Então estava com um problema de pele terrível, que literalmente pegava pedaço de telha para arrancar pedaço de pele que estava saindo. Tá? Era uma doença terrível, né? A Bíblia não dá detalhes exatamente o que era, mas podem ter certeza que era algo triste, repugnante, e com certeza algo que as pessoas passavam longe dele. O que esses amigos de Jó fizeram? Olhem só. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. São 2 coisas diferentes, nós vamos falar daqui a pouco. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. 3 homens idosos choraram ao ver Jó, não reconhecendo-o. Agora, o mais interessante vem a seguir. Cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Eu não vou entrar no detalhe sobre a questão cultural, de como é que funcionava, né, esse sentir, muitas vezes o luto na época, mas, de qualquer forma, o que mais interessante, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E mais ainda, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O encorajamento, muitas vezes, não necessita de palavras. 7 dias e 7 noites, sentados ali, um olhando para o outro, sem palavra alguma, simplesmente a presença daqueles amigos para poder consolar. Evidentemente, né, o livro mostra que depois que eles abriram a boca, saíram bobagens. Né? Infelizmente, né, os 7 dias de silêncio foram muito bons, porque depois começaram a falar, algumas coisas vieram e agrediram a Jó. Né? Até o livro é bom para a gente entender como é que funciona esse ministério de encorajamento, de consolo, de exortação dentro da igreja. Né? Muitas vezes a gente fala coisas que não deve, tá? Mas o apóstolo Paulo está colocando muito claramente, já que há entre os irmãos exortação em Cristo, que só é possível se nós estivermos em Cristo. Só é possível se nós estivermos nessa união íntima com Cristo. E qual que é a união íntima com Cristo? Pertencemos ao Senhor, somos uma só família. É interessante, né, agora o Judson quase que repetiu o sermão todo de manhã em algumas partes. Né? Como a gente se conhece. Né? Às vezes eu estou lá na universidade, vem um aluno, às vezes pelo comportamento você já vê que ele é diferente. Aí, de repente, você vai conversar, pertence a uma igreja, tal. Poucos são presbiterianos, mas é uma batista, é uma igreja assembleia. Eu trabalho lá supervisor num laboratório, hoje estamos com 13 contratados. Nós temos lá dentro presbiterianos, batistas, Assembleia de Deus, pentecostais. E, assim, é impressionante como o relacionamento entre irmãos é diferente. Tem católico romano também, deixar bem claro, né, porque eu não seleciono baseado em religião, não, viu? Deixar isso bem claro. Mas o fato é, não seleciono, falo funcionário, tá certo? O fato é que a motivação da comunhão que o Paulo está explicitando aqui com relação à exortação é algo importante que nós estamos perdendo em nosso meio. Meus queridos irmãos, e como estamos perdendo? Como nós perdemos quando nós deixamos de conhecer o irmão, de compartilhar com o irmão as suas
dificuldades, as suas necessidades, para poder encorajá-lo. Isso só é possível se nós realmente, de fato, chegamos junto, né, o Judas, como você falou lá na lição agora há pouco, do irmão, né, tomamos o café, comemos aquele saco de sal junto, né, expressão entre casal, e assim é necessário entre irmãos também que nós nos conheçamos para que nos encorajemos uns aos outros. Muitas vezes, e no Ministério Pastoral já pude presenciar isso várias vezes, irmãos estão quase que se afogando na fé em termos da desistência, porque justamente não teve aquele encorajamento que nós podemos trabalhar isso muito bem entre nós. Meus queridos, como é gostoso, e novamente vou falar o Judas hoje umas 10 mil vezes, Judas mencionou sobre, né, a gente ser diferente, a gente ser uma família única. E na época que eu morei nos Estados Unidos, eu lembro, a gente tinha pertencíamos a uma igreja lá, e foram 2 vezes que pertencemos a essa igreja, e é interessante, quando eu lembro, né, dos irmãos da igreja e daqueles colegas lá da universidade, que foram pessoas muito boas também para mim, tanto o orientador quanto os colegas, mas a sensação no coração é diferente, né? O sentimento que vem e domina o nosso coração da saudade, ela é diferente, porque a saudade dos irmãos é algo que realmente vai lá no fundo do coração, trazendo a lembrança que somos uma só família, diferente do restante. Nós somos uma só família. E muitas vezes, mal nos conhecemos, e é como se nós nos conhecíamos há anos e anos. De vez em quando eu faço umas viagens, e sempre a primeira coisa que eu faço quando eu vou para a cidade é buscar uma igreja. Às vezes a gente não encontra, né? Mas agora, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos em junho, fui em Pittsburgh, e lá no centro não estava achando uma igreja PCA, que era a igreja que eu frequentava, igreja reformada. Achei uma PCOSA, né? Aí o Judas já até arregalou os olhos. É porque a PCOSA é uma igreja que desviou do evangelho, tá? Essa igreja hoje ordena homossexuais e tudo mais, mas dentro da própria PCOSA existe um movimento de igrejas tentando retornar às origens, né? E essa era uma delas. Inclusive, o pastor lá era um coronel reformado da Aeronáutica Americana. E foi interessante que eu fui lá com duas estudantes que foram ao congresso também, nessa cidade, e, de repente, elas aceitaram o convite, falaram, oportunidade boa, né? Quem sabe, aqui nos Estados Unidos, elas ouvem a palavra e tudo mais, e fomos. E foi interessante que, quando eu cumprimentei esse pastor, né, mas foi uma conversa que, se eu não saísse, a gente tinha compromisso, né? Se eu não saísse, ia durar pelo menos 1 hora. É como se a gente se conhecesse há anos. E eu nunca o tinha visto na minha vida. Meus queridos, o ministério da exortação, uma das motivações da comunhão. E é importante na igreja. É importante o entrelaçamento entre nós, para que nós possamos nos encorajar uns aos outros, nas dificuldades, no seminário, nas dificuldades no serviço, nas dificuldades na escola, nas dúvidas na fé. Mas o apóstolo Paulo continua falando. Ele fala aqui sobre, no si causal, né, alguma consolação de amor. Aqui, novamente, tem algumas questões que no texto em português não aparecem. Por exemplo, lá no original, novamente, repete o si causal, que aqui está omitido. Tá? Consolação de amor. Quando se fala em consolo, a diferença básica, depois de muito tentar entender esse texto, entre a exortação e o consolo, a exortação é você chegar junto para encorajar. O consolo é você chegar junto para realmente sentir o coração condoído daquela pessoa. Meus queridos, o termo em grego tem uma parte da raiz da palavra é a mesma, mas só que agora, ao invés de você encorajá-lo, você vai condoer com ele, consolando-o. E a palavra em português é muito clara nesse sentido, né? E aí nós vemos outra questão também que está tão sumida das nossas igrejas. Vocês já pararam, né? Nós falamos em encorajamento, já pararam para pensar o quanto nós temos deixado de lado na nossa comunhão esse lado bonito que é de consolarmos uns aos outros. E na liturgia foi lido com muita clareza, né? E foi muito bem colocado o texto, né? Sobre como funciona esse consolo entre irmãos. Como nós lemos no texto em Jó, né? Aquele consolo e exortação chegou de uma forma diferente. Foram 7 dias em silêncio.
Infelizmente, na hora que eles começaram a falar, falaram coisas corretas, em alguns casos, mas falaram muita coisa errada, ao ponto tal que até comprometeu o próprio humor do nosso querido Jó naquele momento. Mas o fato é que o ministério da consolação é um ministério que está sendo esquecido na igreja. E isso é extremamente importante, nós voltarmos às raízes, e observem só, não estou falando aqui de autoajuda, estou falando de nós termos comunhão uns com os outros e sentirmos a dor uns dos outros. E é interessante que muitas vezes a gente acha que para consolar um irmão você tem que ter uma boa palavra, né? Mas não é necessário muitas vezes. Na época que eu morei nos Estados Unidos, primeira vez, eu me lembro que no primeiro ano eu perdi meu pai. Eu estava lá, eu não deu nem para vir para o enterro dele. Eu estava sozinho, minha esposa tinha vindo do Brasil, me representar na família. E foi uma questão assim, muito forte. E eu lembro que vários irmãos da igreja pararam, conversaram comigo, palavras boas, tudo. Se me perguntar uma palavra foi dita, eu não lembro. Mas perguntar um momento que eu me lembro, que nunca mais vou esquecer na minha vida, foi um abraço que um pastor, Marx, que era inglês, me deu. Foi um abraço tão significativo que aquilo mudou até o meu conceito que eu tinha dele, que ele tinha uma forma de exposição muito difícil de entender. Daquele momento em diante mudou. Mas um abraço de consolo. Então, muitas vezes, a palavra pode ser traduzida num gesto. Ministério do consolo, o ministério que nós temos perdido nas igrejas. Muitas vezes, como eu falei para os irmãos, nós nos separamos durante a semana, mal nos conhecemos até mesmo nos domingos, e mal nos vemos durante a semana. E a vida passa, uns têm as suas dificuldades, e nós mal nos tomamos conhecimento. Muitas vezes, a cobrança em cima do pastor, né? O pastor é que tem que fazer esse ministério de consolo, de exortação. Não, meus queridos. Isso faz parte de cada um de nós. É o dever cristão. É o que Paulo está mostrando aqui nessa carta. Ele está assumindo para poder trazer aquele texto maravilhoso que esses aspectos que são motivações da comunhão estão existindo no meio daqueles irmãos. A exortação, o encorajamento, o consolo frente às dificuldades. Lembrem-se que naquela época muitos daqueles irmãos perdiam famílias, perdiam empregos em prol do evangelho. E eles precisavam ser encorajados e precisavam ser consolados também. Imagina o que é você perder a sua relação familiar por Jesus Cristo. E isso acontecia em muitos casos. Muitos perdiam parentes por causa de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos vendo aqui, Paulo trazendo à mente aqueles irmãos. Melhor forma de consolo, João 14, 26. Vamos abrir lá. Eu gosto muito de abrir as passagens para a gente sempre estar verificando o que a gente está falando. João 14, 26 e logo depois Colossenses 3, 16. 14, 26 diz, observem só. Vamos começar 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que foi lido inclusive pelo nosso irmão Dimas, está escrito, olhem, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Afinal de contas, como que deve ser o aconselhamento, o consolo que nós vamos fazer ao nosso irmão? Deve ser baseado na palavra. O próprio Jesus colocou que o Consolador nos trará à mente o quê? A palavra. Meus queridos, a melhor forma de você chegar junto ao irmão, encorajá-lo, consolá-lo, é através da palavra. E é interessante que muitas pessoas perdem de vista esse princípio bíblico e buscam alternativas na psicologia moderna, alternativas em outras formas, e infelizmente os resultados nunca são tão bons quanto esperados, né? Mas, continuando,
O apóstolo continua, e o nosso tempo, esse relógio tem algum problema, não é possível. Olha só, novamente no texto em português está omitido o si, mas lá no original tem, tá? Alguma comunhão do Espírito, koinonia, comunhão do Espírito. Evidentemente, vocês estão vendo que o apóstolo Paulo está falando de algo que vai ter uma gradação, ou seja, esse vínculo de encorajamento, de consolo, ele só é possível se tivermos que comunhão entre irmãos, comunhão no Espírito. Porque fora do Espírito, nosso Senhor Jesus mesmo falou, não é a possibilidade. Não há como nós temos essa comunhão maravilhosa de irmãos que se encontram, que depois tem um café. Infelizmente, muitas vezes eu perco, eu tenho que buscar os meus meninos que estão lá na sexta igreja, né? Mas eu gostaria de estar aqui tomando café, eu amo café e conversar ainda mais, tá? Mas essa comunhão é muito gostosa, mas não deve se limitar a esse momento que aqui estamos, né? Eu acho muito gostoso, inclusive ontem o Júlio me chamou para participar aqui no momento, né? Tinha outras questões que eu tinha que resolver, mas é muito gostoso quando a gente se reúne, e eu lembro muito saudosismo na época de mocidade, adolescência, quando a gente se reunia praticamente todo final de semana, sábado, sexta-feira, e algo que a gente está perdendo. E eu estou falando perdendo não só como igreja, perdendo como sociedade. Aqui eu imagino que logo, logo nós teremos as sociedades ativas, funcionando, tudo. E é necessário nós resgatarmos isso aí, porque se nós não buscarmos comunhão entre os irmãos, e é uma coisa que eu preocupo muito com meus filhos, Marta, se nós não buscarmos comunhão com os nossos irmãos, os nossos filhos vão buscar comunhão com o mundo, amizade com o mundo. E é aqui que nós devemos praticar essa comunhão, aqui que nós devemos estreitar esses laços, porque o próprio Consolador trabalha em nossos corações, em nossas vidas, para que a igreja possa ser esse local que é uma cena prévia do céu. A gente estava cantando agora mesmo, que bonita reforma, né? A gente tem que realmente ansiar, desejar, sonhar com o céu, meus queridos. Mas a gente não pode esquecer que o céu pode começar aqui, de certa forma, entre nós, como irmãos. Comunhão no Espírito. E é interessante que Paulo trabalha muito essa questão em várias igrejas, inclusive lá em Corinto, né, quando ele fala da quebra da comunhão que ocorria, por exemplo, dos partidarismos, né, de grupos que se formavam, de uns querendo Apolo, outros Paulo, e assim por diante. E nós devemos tomar cuidado com esse tipo de comportamento dentro da igreja. Eu fiz parte de uma igreja, quando adolescente, que ela se dividiu por causa de um problema doutrinário inicialmente. E aí esse problema se alastrou como fogo, chegou um pastor novo, alimentou o fogo, e a igreja se desviou totalmente. Tanto é que depois ela teve intervenção do presbitério, e nós acabamos que montamos uma igreja nova, que manteve as linhas tradicionais da igreja presbiteriana e tudo mais. Mas o fato é que eu senti na minha pele o que é a perda de comunhão dentro de uma igreja. E é muito triste. As consequências são terríveis. Famílias que se rompem muitas vezes devido a essa quebra da comunhão dentro da igreja. Famílias que nunca mais voltam a ser as mesmas. Filhos que se desviam por causa desse mau exemplo que ocorre dentro da igreja. Então é algo importante para nós trabalharmos aqui dentro. Comunhão entre nós como irmãos. E, finalmente, para fechar, Paulo fala de uma forma muito bonita. Se há entranhados afetos e misericórdias. Essa foi a palavra mais difícil. Foram as palavras mais difíceis, porque, na verdade, existem, no grego, existem uma história de desenvolvimento dessas palavras. Eu vou tentar traduzir aqui de uma forma mais clara possível. Quando fala em afetos, lá no original está falando algo visceral. Tá? É algo que você sente bem no fundo mesmo, é algo que está impregnado na sua essência. Tá? Esse é o sentido, ou seja, você realmente ter isso como naturalmente, não é algo forçado. É algo natural por quê? Porque foi doado por Jesus Cristo. É algo natural porque, ao olhar cada um dos rostos aqui, eu entendo que cada um de vocês foram salvos por Jesus Cristo, assim como eu e minha família. E que esse sacrifício que aqui está representado na mesa é que nos une há mais de 2000 anos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E que, na verdade, une a igreja na história toda. Né? A gente tem sempre que tomar cuidado para não esquecer que a igreja começou lá atrás. Né? Mas,
vimos claramente, não como sombras mais, como diz o autor Hebreus, a partir da encarnação do Verbo que se fez carne. Meus queridos, misericórdia ou afetos e misericórdia. Afeto é aquela relação, disposição de estado temporário, ou seja, você realmente sentir a dor do seu irmão, sentir a comunhão com o seu irmão. E misericórdia, é interessante que no português vem do latim, né? Miseratio, compaixão, cordes, coração, ou seja, o seu coração ter compaixão. É algo realmente impregnado dentro de nós, é algo que realmente faz parte ou deve fazer parte da nossa essência, mas não deve ser algo que deve ser somente parte da nossa essência, deve ser algo que deve chegar ao nosso irmão. Por isso que eu acho interessante uma tradução que existe na língua inglesa, que é algo que traduz como compaixão. Porque compaixão, a origem da palavra lá do latim, que traduz melhor a ideia, significa algo que você tem, mas em movimento para ser compartilhado. Entenderam? Ou seja, a misericórdia é algo que você tem dentro de você, sente, né, a dor do seu irmão. Mas a compaixão faz com que você sente a dor do seu irmão, mas que essa dor vai ser, de alguma forma, trabalhada pela sua vida. Então, são alguns aspectos da palavra que, muitas vezes, são complementares, mas têm sentidos que são bem interessantes para a gente entender que, muitas vezes, não adianta você simplesmente, vou usar um termo que alguns tradutores usam na linguagem moderna, ter dó do seu irmão. Não é isso. A Bíblia não fala em ter dó, né? A Bíblia está falando em você realmente amar o seu irmão. É esses afetos, na verdade, uma tradução mais correta seria amar o seu irmão. O amor, como fala lá no próprio texto, amor divino, agape. Tá? É você sentir esse amor vital por seu irmão e trabalhar em prol do seu irmão. Não somente trabalhar no sentido do seu conforto físico, do seu conforto social, mas, acima de tudo, trabalhar no seu irmão o seu conforto espiritual. Nosso tempo já terminou. Como eu vou continuar esse texto depois, um dia o Júlio vai me dar um tempo aí para poder fechar, e vai ter que ser um tempo maior, tá? Porque aí nós vamos entrar no versículo 5 adiante, tá certo? Aí nós vamos continuar falando desse texto para pular para o 5 e daí para adiante. Mas é interessante que essas motivações da comunhão que Paulo abordou até esse momento, eles levam, olhem só, ao trabalho da comunhão entre os irmãos. No versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, que está falando de união de pensamento, de alma. Tá? Lá no original o sentido é esse, você trabalhar a igreja ser uma única coisa, uma única alma, um único objetivo, mas não simplesmente por ser, porque tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Porque lá atrás, e nós vamos ver depois, Paulo por 5 vezes falou no primeiro capítulo sobre o progresso do Evangelho. Meus queridos, não há como a igreja levar adiante, né, a mensagem do Evangelho se a própria igreja tiver problemas de comunhão. Eu fico vendo muitas vezes igrejas totalmente destroçadas, falando em levar dinheiro para missionário, né, alcançar missões, etc., quando dentro deles mesmos não há um trabalho efetivo de promover comunhão. Aliás, deixa eu fazer um alerta para os irmãos. Tá? Quando eu falo também em mandar dinheiro para missionários, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Missão a gente faz enviando realmente recursos, mas a gente tem que ser partícipe de missão também. Tá? Hoje está tendo uma onda, que não é o caso aqui da igreja, graças a Deus, mas está tendo uma onda muito estranha no movimento evangélico, inclusive dentro da igreja presbiteriana, de terceirizar o trabalho de missões. É muito fácil você pegar do seu bolso e mandar e não participar. E hoje é um terrível perigo que a igreja está correndo. Tá? Então, quando Paulo trabalha esse aspecto da comunhão entre os irmãos, evidentemente é para sanar o problema que ali está ocorrendo, mas, acima de tudo, visando o progresso do Evangelho. E essas motivações da comunhão têm um sentido e uma lógica muito grande na mente de Paulo. Meus irmãos, ele resume de uma forma maravilhosa, que é a conclusão, não precisa falar mais nada. Qualquer coisa que eu falar, além do versículo 5, vai estragar a mensagem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
as motivações da comunhão se baseiam nisso. Nós temos o princípio, e já falamos aqui várias vezes, de sermos semelhantes a Cristo. Para termos comunhão, nós temos que buscar essa semelhança a Cristo. E aí, na próxima vez, nós teremos a oportunidade de entender como que esse sentimento se expressou na divindade e na humanidade de Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa, tão preciosa, que muitas vezes passamos por cima sem perceber os detalhes tão importantes para a nossa vida em comunhão, Senhor Deus. Pensamos em palavras meras, sem o seu sentido absoluto, Pai, mas agora, Pai, nós podemos entender da necessidade da Igreja Presbiteriana Metropolitana estar buscando as mesmas motivações de comunhão, Pai. Ó Pai, que essa igreja possa continuar crescendo em número, Senhor Deus, é o nosso desejo, para que mais pessoas sejam alcançadas e, quem sabe, logo temos mais uma igreja aqui no bairro. Crescendo em espiritualidade, Senhor Deus, crescendo em comunhão, ó Pai. Que essa igreja possa, através dessas motivações de comunhão, ó Pai, buscar realmente uma integração entre cada um de nós, Senhor Deus, para levarmos o Evangelho a outros locais, Senhor Deus, no bairro, na cidade, no estado, no país e fora do país, ó Pai. Países que hoje tanto carecem do Evangelho, como nosso irmão Júlio falou durante a Escola Dominical, Senhor Deus, países que outrora foram baluartes do Evangelho, celeiros missionários e que hoje estão pervertidos, imersos no secularismo mundano, Senhor Deus, afastados da palavra, Pai. Que sejamos hoje celeiros desses países, ó Pai. Que possamos, quem sabe, sair dessa igreja aqui, novos missionários, Senhor Deus, para levar a Tua palavra para locais longínquos além dos que estão próximos de nós, Senhor Deus. Que a Igreja Presbiteriana Metropolitana seja uma igreja missionária. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos capacita, o Senhor adequa os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas decisões. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar em cada família, Senhor Deus, para que essa comunhão expressa no Evangelho, e que o próprio apóstolo Paulo colocou claramente, que essa comunhão é necessária para o avanço do Evangelho, ó Pai. Que essa comunhão possa ser vivida no nosso meio, ó Pai. E que o Senhor possa trabalhar a vida de cada um. Nós somos chamados para sermos missionários. É um chamado que o Senhor colocou na nossa vida, mas que possamos entender claramente para onde ir. Ó Pai, que cada um de nós possamos exercer esse chamado em comunhão, Pai. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão. Pedimos pela vida do reverendo Cleómenes, que o Senhor possa guardá-lo no retorno a Belo Horizonte, Senhor Deus, que ele volte com segurança. Ó Pai, agora nós te colocamos diante de ti o nosso pedido para que essa mesa aqui exposta, que traduz de uma forma absolutamente clara a comunhão da igreja, Senhor Deus, possa ser vivenciada por nós e compartilhada por nós para continuarmos esse aprofundamento da comunhão entre nós e com o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Espírito Santo possa utilizar desses meios de graça, ó Deus, para que nós possamos nos nutrir, alimentarmos a Tua palavra e vivermos cada dia mais em prol do Evangelho. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.